Continuando a nossa reflexão, gostaria de pegar aqui um texto aqui que está no parágrafo 1508. É um texto da carta de São Paulo aos Colossenses, certo? São Paulo diz assim: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, por seu corpo que é a igreja. Veja, essa é a compreensão dos santos a respeito do sofrimento. Essa é a compreensão de Paulo sobre o sofrimento. Que o sofrimento é uma forma de ele, Paulo, e nós completarmos na nossa carne os sofrimentos de Cristo, que é através do seu corpo, que é a igreja. Veja, São Paulo não vê o sofrimento como de forma desesperadora, de forma angustiosa, não. Mas com a forma de completar, de participar, tá vendo? Nem completar, mas participar dos sofrimentos de Cristo. Que glória, meus irmãos, é para a pessoa compreender o sofrimento nesse sentido. Não é fácil, mas essa é a compreensão dos santos sobre o sofrimento, certo? Sabemos que Jesus pode curar e ele tem todo o poder, né? Sabemos que Jesus é todo poderoso. E que aqui no Catecismo também no parágrafo 1503 diz que Jesus veio não só para curar o corpo, mas também para curar a alma. Jesus veio para curar o homem por inteiro, certo? O seu corpo e também a sua alma. E também que ele tem o poder de perdoar os pecados. Que o perdão dos pecados também ele faz parte desse processo de cura. Está diretamente ligado. Veja que eu subdividi os sacramentos nas três partes. O sacramento do perdão dos pecados e o sacramento de unção dos enfermos, eles estão no mesmo bloco, que é os sacramentos de cura. Veja, então está tudo atrelado. Muitas vezes a pessoa não precisa de uma cura física, ela precisa do perdão dos pecados. Ela precisa de uma cura na alma e não no corpo, certo? E Jesus ele vem para curar o homem inteiro, fisicamente e espiritualmente. É isso que o Catecismo está dizendo no parágrafo 1503, que vocês podem aprofundar em casa. Então, muitas vezes nós pedimos a cura física, mas Jesus quer nos dar a cura da alma, que essa é a mais importante. Essa é a mais importante, certo? Aí, a partir do parágrafo 1513, nós temos a fórmula do sacramento, ou seja, como se administra esse sacramento da unção dos enfermos. Parágrafo 1513 diz assim: o sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos, com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou de outro extraído de plantas, dizendo uma só vez. O padre diz, o sacerdote: por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e em sua bondade alivie os teus sofrimentos. Então essa é a forma sagrada para a administração do sacramento da unção dos enfermos. O sacerdote ele vai com óleo, ele vai ungir as mãos do enfermo, ele vai ungir a face do enfermo, certo? Ministrando com essas palavras sagradas. Por essa santa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e em sua bondade alivie o teu sofrimento, certo? E, geralmente esse sacramento da unção dos enfermos, ele é celebrado. Ele pode ser celebrado na igreja, ele pode ser celebrado na família, ou então no hospital, por exemplo, o padre pode administrar no hospital, pode administrar na família ou na igreja, certo? Pode ser uma celebração coletiva, pode ter vários enfermos também lá, certo? Não é um sacramento, pode ser administrado também coletivamente, certo? E geralmente o catecismo orienta que esse sacramento ele deve ser precedido de confissão, se a pessoa puder confessar seus pecados, porque às vezes o enfermo não tem mais condição de confessar seus pecados, mas
Se for possível, ele pode administrar a confissão, certo? Depois a unção dos enfermos e depois a Eucaristia. Então esse sacramento geralmente ele forma um bloco quando vai ser administrado, porque o enfermo ele precisa se confessar, né? Ele precisa confessar seus pecados, às vezes no caso ali está nas últimas, ele está agonizando já, certo? Pessoas acometidas de doenças perigosas. Mas também lembrando que esse sacramento ele pode ser administrado, por exemplo, para pessoas que vai fazer uma cirurgia de alto risco. A pessoa pode receber esse sacramento da unção dos enfermos, certo? Pessoas com perigo de morte, pode ser administrado esse sacramento, certo? Por velhice. Lembrando que se a pessoa for curada, a pessoa melhorar, a pessoa próxima vez pode receber novamente esse sacramento, certo? É diferente de outros sacramentos que a pessoa só recebe uma vez, como o batismo, como o crisma. O sacramento da unção dos enfermos, a pessoa pode receber várias vezes durante a vida, certo? Desde que a pessoa esteja com risco de morte, certo? Doença grave, velhice, ou então próximo de cirurgias de alto risco, a pessoa pode receber esse sacramento, certo? É maravilhoso você morrer na paz, porque o sacramento ele tem esse poder, certo? De trazer a paz. Aqui no final vocês vão ver lá a partir do parágrafo 1520 os efeitos desse sacramento. O conforto que o sacramento traz, a coragem que o sacramento traz, a confiança que o sacramento traz, a fortaleza contra as tentações do maligno, que às vezes no final da vida vem um desespero de blasfemar, de dizer que a vida não vale a pena. Não, o sacramento ele vai de encontro a tudo isso, ele vai dar fortaleza, vai dar conforto, vai dar paz para esse último momento da vida da pessoa. Né? Para o seu momento final, para a sua perseverança final, como os santos usam esse termo da perseverança final, certo? É o sacramento da unção dos enfermos. E o mais importante desse sacramento, ele nos une à paixão de Jesus Cristo. Aquilo que São Paulo falou, eu completo na minha carne os sofrimentos de Cristo. Com a minha paixão, com o meu sofrimento, eu completo na minha carne os sofrimentos de Cristo. Ele diz lá, parágrafo 1501, você vai ver, é a forma do enfermo se unir à paixão de Cristo. A compreensão da enfermidade como essa forma de se unir mais intimamente a Cristo. É maravilhoso. O sacramento, meus irmãos, é uma obra extraordinária, certo? E para completar, eu vou pegar o texto bíblico que vocês vão ler em casa e aprofundar, certo? Carta de São Tiago, do apóstolo Tiago, parágrafo não, gente, desculpa. Capítulo 5, versículo 13. São Tiago, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15, certo? Diz assim: alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então aqui é São Tiago descrevendo, certo, o sacramento da unção dos enfermos. Ele diz bem claramente no versículo 14, está alguém enfermo? Chama os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, sobre o enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, vocês vão aprofundar mais no catecismo, eu vou postar aqui para vocês, certo? A passagem bíblica e também os artigos do catecismo para vocês aprofundarem mais em casa, certo?